De alguma forma, falar de drogas no Brasil é falar de uma grande linha histórica de leis que criminalizaram inicialmente o tráfico e depois passaram também a criminalizar o usuário. Ou seja, esse contexto de como vamos lidar com essas substâncias no Brasil sempre foi de alguma forma naturalizado, sempre, eu vou dizer, pelo menos, né, nos últimos 100 anos, de alguma forma foi naturalizado com sua conexão com o sistema proibicionista que envolvia essencialmente a justiça criminal, né? Então, embora a gente tenha, de fato, longa história de não proibição no Brasil, o fato é que esse sistema internacional nos últimos 6 anos impactou dramaticamente o nosso cotidiano e o nosso sistema de justiça aqui no Brasil. Isso é porque o Brasil, desde o início, ele sempre foi, primeiro, um dos apoiadores na esfera internacional desse modelo, né, e vendo delegados com atuação importante nos fóruns internacionais, como também incorporou, internalizou todo esse movimento que, a partir desse proibicionismo em relação ao álcool, se estabeleceu na esfera internacional em relação às outras substâncias, trouxe aqui para nós uma lógica extremamente punitiva e que tem o sistema de justiça criminal como seu eixo. Então, eu estava só assim, pegando a fala do Henrique e tentando olhar para as nossas leis aqui. É muito interessante a gente observar que o nosso primeiro decreto em 21, você vê, né, como é que nós estamos sempre olhando para os Estados Unidos e tentando também aqui no nosso sistema seguir esse modelo. Então, em 21, a primeira criminalização do tráfico, um decreto que falava na cocaína e do ópio como substâncias proibidas. Tivemos, em 1930, na década de 30, a inclusão da cannabis desse rol, e sempre trazendo para o direito penal uma estratégia de buscar uma população saudável, de termos uma norma de regulação que estabelecesse determinados comportamentos. Ou seja, o que nós temos hoje nesse reflexo dessa proibição e desse sistema de justiça criminal é essencialmente uma escolha intencional do sistema penal para criminalizar tanto o usuário como o traficante. É interessante o Henrique falar que a proibição do álcool nos Estados Unidos não envolvia a criminalização do usuário, mas aqui no Brasil essa construção também da criminalização do usuário foi essencial para termos esse sistema que temos hoje, apesar de originalmente também não criminalizarmos o usuário. Essa seria a primeira conexão que eu queria fazer aqui com o nosso modelo interno. Também aqui, diferentemente dos Estados Unidos, nós temos uma outra diferença, que é o fato de que aqui, que tem a ver também com essas propostas de mudanças que eu vou falar no final da minha fala. Enquanto nos Estados Unidos você tinha grande autonomia dos estados na escolha, especialmente pela criminalização e na opção de construção de crimes, no Brasil nós temos um maior centralismo na federação. Então, quando a gente vai comparar esses modelos e como isso chegou no Brasil, nós temos também que verificar que no Brasil nós temos um Código Penal federal, que é aplicado a todos os estados, ou seja, a escolha por criminalizar ou descriminalizar é uma escolha essencialmente nacional, né? Enquanto que nos Estados Unidos, a própria lógica dessa proibição, ela vai ter discussões, debates que vão ser feitos a partir dos estados. Deixa eu explicar melhor. Quando os Estados Unidos, no início do século XX, né, projetam, que foi um pouco fim da fala do Henrique, de alguma forma, né, eles projetam o seu proibicionismo, essa lógica do controle, para outras substâncias que nem o álcool, eles imediatamente vão para a esfera internacional, vão para os fóruns internacionais para defenderem essa lógica para outras substâncias. Isso tinha um sentido, do ponto de vista legislativo, que é importante deixar claro aqui. Quando, e juntamente com outros países, que também não foram só os Estados Unidos, como potência ascendente, defendem essa lógica da proibição com base moral, né, com base em ditames que
queria estabelecer internacionalmente como sendo compartilhados, né, por todos aqueles países, quando eles vão na esfera internacional e defendem convenções, isso se inicia em 1912, né, na discussão do ópio, mas mais radicalmente a partir da década de 60, o que se tem é uma justificativa interna para o próprio país de que, uma vez havendo tratados internacionais que indicariam aquela criminalização, que os Estados Unidos também deveriam passar a criminalizar internamente, do ponto de vista federal, sem depender da adesão dos Estados àquela política. Então, é uma lógica interessante, porque, uma vez havendo um tratado internacional, e quem assina tratado internacional nos Estados Unidos é o presidente, e esse tratado tem uma condição muito mais rápida de validação interna, né? Uma vez assinado esse tratado, ele é incorporado à legislação interna, uma vez sendo os Estados Unidos, além de apoiadores na esfera internacional, desse modelo proibicionista do álcool, que vai então se estender a outras substâncias e deixar o álcool absolutamente para o mercado regulado e para o mercado lícito. Ele justifica internamente uma repressão a nível federal e, portanto, os estados, pouco a pouco, vão se incorporando naquela lógica federal. Essa questão é tão importante que isso é um pouco que explica a esquizofrenia que temos em relação aos Estados Unidos hoje. 4 países já modificaram, 4 estados, desculpem, olha o ato falho, né? Quase como países, 4 estados, né? Têm uma posição de regulação da maconha, enquanto que os Estados Unidos continuam em esfera federal como apoiadores dos tratados, e o seu código federal continua como era antes, nada mudou. Então é interessante a gente entender assim, como de alguma forma a gente tem que olhar para os Estados Unidos, para a sua história, para entender esse modelo que nós temos hoje, mas como ao mesmo tempo os Estados Unidos precisaram ir para uma esfera internacional para poder impor do nível federal para o estadual essa lógica. E nesse sentido, isso de alguma forma explica essas mudanças que nós vamos falar hoje. Mas eu vou focar no Brasil, depois desse introito. O fato é que o Brasil, a gente tem alguns exemplos lá em 1830, aqui no Rio de Janeiro, né, nesses prédios históricos aqui bem pertinho, de portarias que já permitiam a criminalização, especialmente de escravos, mas também de homens livres, por vender ou por portar maconha, né, a cannabis. Sempre teve um olhar aqui, do ponto de vista das autoridades, um olhar muito negativo, que era associada aos escravos, né? Que aí Henrique depois tem obras sensacionais falando dessa questão da cannabis também e no Brasil, mas o fato é que, do ponto de vista criminal, isso se inicia a partir da década de 20 e especialmente a partir da década de 30 no Brasil. Ou seja, todo esse grande debate que se fazia nos Estados Unidos também vem influenciar bastante o Brasil. Mas no Brasil a gente tinha especialmente essa lógica também, que se mantém até hoje, de intensificação do controle social de minorias, e notadamente aqui a questão dos escravos tinha grande importância. Então a política de drogas ela também vai se estabelecer quando escolhe o direito penal para fazer essa regulação social, ela também tem um conteúdo claramente racista e tem um foco em controle social de minorias, usando essa lógica norte-americana, mas vamos dizer assim, trazendo para uma lógica do piniquim bastante acentuada. Então eu costumo dizer lá para os meus alunos que o proibicionismo, toda essa lógica punitivista no Brasil, também não foi uma importação de uma lógica internacional que não tinha nenhuma correlação com demandas sociais internas. Eu digo que o Brasil, de muito bom grado, assinou desde o início todos os tratados e tem, como tem até hoje, uma política bastante repressiva em relação ao controle dessas substâncias. Tanto é que quando eu, na minha tese, que eu estudei esse tema das drogas, o meu objetivo era entender como que foi a escolha do modelo de controle sobre aquelas substâncias que teve um peso tão grande do direito penal e da repressão, né? Porque se fez essa escolha desse modelo numa perspectiva internacional, a gente pode falar de interesses geopolíticos, como vários elementos que são bastante conhecidos, né? A escolha do que vai proibir, do que vai autorizar também é uma escolha política acima de tudo, mas o fato é que o Brasil se adequou perfeitamente
e seguiu fielmente esse modelo internacional e incluiu nesse modelo internacional. Dizem que a inclusão de maconha na convenção, na segunda convenção, no ano de deixa eu ver se eu anotei aqui, bom, depois eu digo o ano. Mas assim, nessa década de 30, a inclusão da maconha no rol das substâncias proibidas internacionalmente teve uma grande participação de um brasileiro junto com um egípcio, que narravam perspectivas bastante desastrosas do mal social que a maconha causava. E tem vários escritos históricos que vão demonstrar como era essa visibilidade social da questão da maconha, como uma construção também que legitimou todo esse modelo. E aqui é interessante também, quando a gente vai diferenciar esse aspecto internacional para o aspecto interno, que um grupo social que sempre se esforçou muito também para o fortalecimento desse modelo proibicionista no Brasil foram os médicos, né? Estou aqui, Chico Inácio, que foge à regra, mas o fato é que aqui no Brasil, do ponto de vista dos médicos, né, dos profissionais da saúde, sempre apoiaram e sustentaram muito esse modelo de controle penal e essa perspectiva da proteção da saúde pública por meio da repressão, por meio da interdição e criminalização desses comportamentos, é o que essencialmente caracteriza o nosso modelo. E eu poderia historicamente aqui fazer uma breve pontuação de todas as leis, para a gente entender o momento atual, mas eu prefiro focar em duas, né, em dois momentos anteriores à nossa lei atual. O primeiro foi um dos primeiros decretos emitidos em 1968, que foi da equiparação do usuário ao traficante, né, feito pela ditadura militar. Ou seja, como também os momentos ditatoriais, os momentos de redução de direitos, se a gente for olhar na nossa história, também na história da criminalização das drogas, perpassam por um encrudecimento da repressão. E a distinção entre usuário e traficante, nesses momentos, ela é sempre reduzida com o objetivo nítido de ampliação do controle social e, claro, ampliação na quantidade de pena a ser aplicada. Enquanto que antes de 68 nós tínhamos ainda uma perspectiva menos reduzida, o nosso Código Penal de 40 somente criminalizava o traficante. E ele ainda está em vigor até hoje, com algumas alterações, mas em 68 a gente teve essa radicalização na escolha dos modelos de controle e uma equiparação entre usuário e traficante. Na década de 50 tem um debate no Supremo Tribunal Federal que é muito interessante, que o Supremo Tribunal Federal vai reafirmar que o usuário não é criminalizado, que o Código de 40 só criminalizava o traficante. E hoje nós estamos retomando essa discussão no Supremo. O fato é que em 68 tivemos esse marco com a equiparação, mas na abertura política, em 76, né, já com uma perspectiva de abertura, de redemocratização, etc., nós temos a famosa Lei 6368, que vigorou por 30 anos, e que claramente adotava uma distinção entre usuário e traficante, com penas bastante reduzidas para o usuário e uma pena relativamente alta para o traficante. O famoso artigo 12, né, que cantava inclusive algumas letras de samba da questão do traficante, e o 16, que era o artigo que criminalizava o usuário. É importante a gente entender que essa lei de 76, ela nos ajuda também a compreender esse formato e por que ela durou e vigorou durante 30 anos, até bem recentemente, 2006, quando ela foi alterada. Essa lei, no seu artigo 16, ela indicava uma distinção entre usuário e traficante em relação ao aspecto subjetivo, a intenção daquela posse, daquela substância, né? E previa uma punição de 6 meses a 2 anos. O que isso significa na prática? Significa que o usuário era criminoso, como continua sendo, né? Estava sujeito a uma pena privativa de liberdade até 2 anos, mínimo 6 meses. Numa primeira passagem do sistema penal, ele podia ser preso em flagrante, mas ser liberado logo em seguida, ou receber uma sanção suspensa, né? O famoso sursi, que durante muito tempo foi aplicado. Então você tinha um determinado controle social, a polícia tinha uma intervenção naquele contexto daquele uso, mas não era
Havia uma possibilidade de prisão, especialmente por mais de uma passagem, mas não era também uma punição tão radical como uma equiparação ao tráfico que anteriormente chegou-se a estabelecer no Brasil. Por outro lado, nós tínhamos a figura do traficante, no artigo 12, com praticamente os mesmos verbos identificados nas condutas do usuário, porém o traficante, por exclusão, seria todo aquele que não foi considerado usuário. Então, essa construção em 76 ainda é bem próxima dessa lógica que a gente tem hoje. Se diferencia o usuário e o traficante, numa perspectiva do seu aspecto subjetivo, de qual era a intenção. Se a intenção para consumo pessoal, ele está portando determinada substância, então ele é o usuário. Ele pode estar submetido a algum tipo de tratamento, algum tipo de medida administrativa também, que vai ser pensada numa outra esfera, mas essencialmente ele vai ser uma pessoa sujeita ao controle penal até 2006, com possibilidade de pena privativa de liberdade. E o traficante, na época, uma pena mínima de 3 anos, um máximo de 15, mas sem nenhum elemento subjetivo. O que eu quero dizer isso? O conceito de traficante no Brasil, e isso também ainda se reproduz nessa lei atual, não implica numa intenção de comercializar ou de ganhar lucro, por exemplo. A forma como a lei é redigida é o mais aberta possível para poder incorporar diversas situações, inclusive ceder ainda que gratuitamente. Então, ceder ainda que gratuitamente está previsto no artigo 12 com a possibilidade de tráfico. A lei de 76 também era uma lei muito dura no sentido do incentivo. Qualquer pessoa que incentive ao consumo poderia também ser criminalizada como equiparada ao traficante. Isso, inclusive, em São Paulo, em Santos, levou alguns agentes de saúde que faziam troca de seringa a serem criminalizados, pelo menos investigados, né, como por suspeita de tráfico. Então vejam que esse conceito legal, ele permite uma roupagem. O que é uma criminalização? É uma roupagem, um estigma que se atribui a alguém que autoriza, especialmente a polícia no primeiro momento, mas todo o sistema de justiça a te retirar do seu cotidiano, de onde quer que você esteja, para impor um processo judicial e, quiçá, uma pena de prisão. Depois de 30 anos, quando nós chegamos ao momento atual da nossa lei de 2006, tivemos grandes avanços, tá? Vocês, claro, acompanham isso. O usuário, ele continua criminalizado, mas ele deixa de receber a pena privativa de liberdade. Ou seja, hoje não mais nós temos uma pena privativa de liberdade para o usuário. Ele está sujeito a medidas alternativas, e não pode ser levado pela polícia para uma delegacia, por exemplo. Mas ele não foi excluído do rol dos crimes, o que nos coloca numa situação um pouco dúbia. Mantivemos, por outro lado, toda aquela estrutura que eu narrei de 76. E, em relação ao traficante, ainda aumentamos a pena mínima para 5 anos, prevendo alguma possibilidade de redução. Desse contexto legislativo, o que nós temos hoje? Nós temos um sistema que cada vez mais encarcera traficantes, que deixou de encarcerar usuários, que encarcera cada vez mais traficantes, ou aqueles flagrados pela polícia, assim, rotulados como traficantes, que enchem as nossas penitenciárias. Os dados são alarmantes. O Brasil está em 4º lugar na população penitenciária de quantidade de presos no mundo. Se nós formos olhar todos esses índices, é o tráfico de drogas no Brasil que mais cresce dentre os crimes representativos do sistema penitenciário. E quando nós vamos olhar para a realidade social, olhar para aqueles que estão sendo encarcerados por tráfico, o que nós vemos? Nós vemos claramente uma reprodução daqueles personagens que sempre habitaram o nosso sistema penitenciário. Pobres, negros, sendo que o tráfico traz a questão das mulheres com maior força nos últimos tempos. O número de mulheres presas por tráfico é absurdamente superior a qualquer outro tipo de crime. Isso também é um dos fatores que movem esse superencarceramento. Fala-se de uma média de 60% das mulheres presas por tráfico. No caso dos homens, o tráfico não é o maior encarcerador, está ali nos principais, mas está ali disputando com o furto e roubo sua representatividade do sistema penitenciário. E o que nós temos continuamos com uma total ausência de uma distinção clara.
Mas a questão é, essa ausência de distinção clara entre usuário e traficante, ela é proposital. Né? Não estabelecer quantidade, não detalhar essas duas condutas como uma forma de ampliação do controle social, é uma estratégia pensada desde o início dos tempos. Né? O nosso grande debate hoje é que se atribuiu ao sistema penal essa função de lidar com a questão das drogas, de trazer uma solução para um problema que é detectado de algum abuso, que não é majoritário, mas esse abuso ele é trazido para o direito penal como forma de resolução desse conflito. Nós temos um sistema penitenciário absolutamente sem condições, já denunciado por entidades internacionais, e temos uma política de drogas punitiva que é o motor desse superencarceramento. E, voltando aí nesses minutos finais, a gente falando um pouco de Brasil, olhando o resto do mundo, nós vamos ver que também a política de drogas, especialmente nos Estados Unidos, é um dos motores desse encarceramento. Nos Estados Unidos tem mais de 2 milhões de pessoas presas e as penas, inclusive, são mais altas que as penas no Brasil, especialmente para o crack. O que nós vemos hoje é o governo Obama, diante daquele quadro, nesse segundo mandato, tomando medidas que eram consideradas admissíveis há um tempo atrás, redução de sentenças mínimas, que é considerado um dos motores desse encarceramento nos Estados Unidos, concedendo indultos, né? E efetivamente tendo uma proposta da perspectiva da repressão de redução daquela absurda quantidade de pena prevista para o tráfico. E por outro lado, nós temos as experiências de legalização mais conhecidas em 4 estados norte-americanos, iniciado pelo Colorado, e temos aqui também a experiência do Uruguai. O fato é que o Brasil e o mundo, nesse contexto da política de drogas, eu acho que nós temos um momento muito interessante, que é compreender como essa situação está se estabelecendo no Brasil, compreender o que está se colocando internacionalmente e tentar entender também como influir nesse processo. Porque, de alguma forma, esse processo também de crítica, de abertura da política de drogas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, só foi possível porque se rompeu com aquela propaganda, com aquele lobby mais bem sucedido, que dizia Henrique, que foi o que permitiu chegarmos nesse modelo. Tem um colunista de uma revista eletrônica, que se você jogar meu nome no Lattes, ele vai dizer lá, a professora que não acredita no direito penal. A minha postura, mesmo como professora de direito penal, é uma postura crítica em relação a esse modelo, porque das minhas pesquisas o que eu verifiquei é que esse modelo não se sustenta a não ser numa perspectiva simbólica, de dizer como seria um ideal de abstinência e um ideal de saúde absurdamente irreal, mas que na prática nós não temos nenhum indicativo que legitime e possa justificar essa escolha. E é justamente essa contradição entre os dados reais que nós temos sobre essa política e a própria manutenção dessa política criminal tão repressiva que está permitindo essas fissuras que hoje levam a um debate que, inclusive, as Nações Unidas vão fazer em 2016. Não tenho grandes expectativas de mudança em 2016, depois nas perguntas a gente pode, a nível internacional pelo menos, e num artigo até que eu indiquei, o que eu acho mais importante hoje, a gente discutir, mais do que discutir a história internacional, vai ser discutir esses contextos nacionais, tanto no Brasil, que hoje está aí num debate, inclusive no Supremo, tentar romper com essa lógica proibicionista, como também nesses países. Se vai haver alguma mudança no sistema internacional hoje, o que eu vejo é que essa mudança vai vir a partir dos espaços nacionais. E os espaços nacionais, muitos deles, que vão absolutamente ignorar a lógica dos tratados. Mas foi exatamente essa lógica dos tratados, voltando ao início da minha fala, que permitiu aos Estados Unidos se estabelecerem como modelo repressivo, que depois foi seguido pelo resto do mundo, como também que permitiu ao Brasil, seguindo fielmente a cartilha, o estabelecimento desse modelo. A forma da gente mudar isso certamente vai ser olhando para a realidade, olhando para os países e cada país pensando a sua política. Eu não vejo mais como a gente possa ter uma política internacional tão uniforme, né, tão
identicamente construída e adotada como nós tivemos há 100 anos atrás. Eu acho que essa é a grande reflexão que eu proponho aqui para vocês, e nas perguntas depois a gente pode aprofundar cada um desses temas. Obrigada pela atenção.